Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 22 horas e 48 minutos. No Brasil, 18 e 48. A BTC não vai perder 42 mil dólares, que foi esse fundo aqui, que ela beijou em 4 de dezembro. A gente fez um fundo duplo nessa onda 4 no diário aqui, muito agressiva. A gente já vai se desdobrar para uma grande onda 5 que vai levar a BTC para no mínimo 80 mil dólares. Não há nenhum inverno cripto chegando. Quem saiu da Atom, por exemplo, a 20 e poucos, pode voltar a 39, saiu no desespero. Ela não agulhou para 20 e pouco agora, ela agulhou para 35, 34. Se quiser, pode voltar agora a 39, perdendo 20% do patrimônio cripto. Quem saiu da Mana no desespero, a Mana chegou a fazer. A Mana chegou a bater 2 e pouco. Quem saiu na Mana no desespero da agulhada de ontem, né? De ontem e hoje, né? De 5 para 6 de janeiro, volta agora. A Mana agora está subindo mais de 10%, volta perdendo mais de 10% do patrimônio cripto. Eu reporto aqui no canal que esse procedimento de desembarque, reembarque, acaba fulminando o patrimônio cripto de vocês. Não há nenhum inverno cripto chegando. Os problemas do mercado financeiro tradicional e macroeconômicos, principalmente dos Estados Unidos e da zona do euro, não são de fácil solução. Vai haver turbulências no meio do caminho. Eu lembro que quando eu cheguei na Europa, um litro de Coca Zero custava 0,90 e tantos centavos de euro, agora está quase 2 euros. A pressão inflacionária é tão brutal que os problemas do macroeconômicos do mundo financeiro tradicional são de solução dificílima. Eu, sinceramente, sei que o que está se avizinhando uma mega crise, mas qual a solução para essa crise, com certeza, passa pela necessidade de proteção do capital, principalmente do capital institucional, que está vendo no mundo cripto uma espécie de hedge contra a inflação, principalmente porque a BTC é matematicamente tem um lastro matemático, né? Não pode existir mais de 21 milhões de BTCs. Nitidamente a gente está se desdobrando numa grande onda 5 aqui no diário. No semanal a BTC segue bonita. Vejam que mesmo com a brutalidade dessa agulhada, desse fundo duplo que a gente fez, no semanal a gente consegue ter uma visão desse W de forma mais perfeita, né? Fizemos um fundo duplo certinho, um padrão normal do mundo cripto. Na projeção, a nuvem de Shimoku segue com a linha inferior agressivamente apontada para cima. A linha superior ficou um pouco flat, porque foi uma corretiva muito incisiva, né? Vamos colocar assim. Mas nitidamente a gente desenhou uma onda 1, que levou a BTC para 64.800 e pouco. Uma onda 2 com essa tripla garfada aqui. Uma onda 3 que está dando uma trabalheira com subondas com fundo duplo. E essa onda 3 deve ter como alvo a extensão dessa canaleta virtual de alta aqui, ó. Deve ter como alvo essa faixa entre 80 e 100 mil dólares. Talvez possa bater 100 mil, possa bater 80, possa bater 90. A gente não sabe exatamente até onde vai essa onda 3. Mas com certeza vai ser algo entre 80 e 100 mil dólares. Se for 100 mil dólares, ela vai ficar um pouco mais aberta. Se for 90, vai ficar alguma coisa mais assim, obtusa. Mas vai ser nesse patamar. Muito provavelmente deve ficar entre 80 e 100 mil dólares, para depois a gente se desdobrar numa onda 4. Aí quando cair de 100 para 70, para 80, aí os Cavaleiros do Apocalipse vão voltar com toda a sua musculatura. Pode até cair de 100 e beijar 68, 69. A extensão aqui dessa canaleta no fundo, ó, pode até dar um beijo na faixa dos 60, para depois iniciar uma mega pernada impulsiva que vai deixar os Cavaleiros do Apocalipse malucos, porque aí a BTC no semanal vai buscar algo em torno de 100 e poucos mil dólares, que seria a extensão dessa grande onda 5 aqui seria uma onda 4 aqui e uma grande onda 5 aqui, que vai buscar a faixa de 100 e alguma coisa, mas a gente deixa essa análise mais lá para frente. É muito provável que a gente já esteja nos estertores
dessa sub-onda aqui, dentro dessa grande onda 3. Para a gente finalizar essa onda 3, a gente teria que avançar para cima de 80 mil dólares, para aí sim beijar a base da nuvem de Shimoku aqui numa onda 4. Aí quando cair de 100 para 80, para 70, os cavaleiros voltam e depois eles tomam uma invertida, porque a gente só vai ter beijado a base dessa canaleta para buscar alguma coisa na faixa entre 120 mil, 140, talvez até 150 mil dólares. Mas isso fica para uma análise mais no futuro. Por enquanto, vamos nos concentrar no nosso próximo alvo, que é a faixa dos 80 mil dólares, cujo desenho dessa sub-onda impulsiva agora, depois de beijar 1, 2, 3, 4 vezes a nuvem de Shimoku aqui, no semanal, né? A gente beijou a linha superior da nuvem. Depois de uma série de beijinhos, a gente está nitidamente esgotando as forças dessa amplitude ondulacional vendedora, e já já o squeeze deve abrir uma amplitude ondulacional compradora relevante aqui para a gente se desdobrar nessa grande pernada impulsiva que vai nos levar em direção a 80 mil dólares no mínimo. Tá bom, pessoal? Não caiam nessa cantilena de desembarque e reembarque. Quem saiu da mana no desespero, hoje tá voltando pagando pedágio. Né? Vendeu tudo porque achou que vinha um tal de inverno cripto que não vai vir, e agora volta recomprando tudo, mas com seríssimos prejuízos em termos de patrimônio cripto, perdendo ali 11, 15, talvez até 20%. Se saiu no auge da agulhada lá, agora volta pagando 3,25 com um prejuízo cripto de no mínimo 10%. Em termos de mana, né? E assim se aplica a todas as outras altcoins que ficam nesse banco. Vejam que a Atom agora, ela circula entre 42 e 36. No auge da agulhada ela chegou a bater 35. Mas há uma semana e meia atrás a Atom estava 23, 24. Então não tem inverno cripto. O que tem é uma out-season brutal. Se a gente pegar todo o patrimônio do mundo cripto, com exclusão da BTC, que é o market cap das altcoins, vocês vejam que a gente passou de 1 trilhão e o gráfico simplesmente só deu um beijinho aqui, ó, na mediana do canal de Keltner, buscando literalmente a faixa de justiça do preço. Com um gráfico desse aqui, alguém dizer que a gente está no inverno cripto, com o market cap das altcoins em 1,24 trilhões, eu não consigo vislumbrar inverno cripto com um gráfico desse aqui. Nitidamente a gente só fez uma onda 1, a gente fez uma onda 2 agressiva e a gente está desenhando aqui uma onda 3 que vai guardar proporcionalidade com essa onda 1. Então o market cap das altcoins só vai ter algum nível de arrefecimento depois de 2 trilhões. Até lá é só alegria, gente, tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.